E aí pessoal, e aí, tudo certo? Eu acabei de fazer os dois vídeos, né, dando a introdução sobre esses assuntos que eu vou começar aqui a tratar agora, né? Essa aqui vai ser como se fosse a parte 3, né, do vídeo. E sem enrolação, né? Vamos logo, sem ficar segurando o vídeo. Vamos passar logo essa primeira parte aí. Hoje, nesse vídeo aqui eu vou... primeiramente eu gostaria de estar agradecendo aí os comentários do pessoal aí. Valeu pessoal, muito obrigado aí por ter tido a paciência de assistir os vídeos aí até o final, né? Que são vídeos longos, né? Mas se vocês viram os vídeos até o final, é porque vocês realmente estão interessados, né? Uma informação um pouco mais profunda, né? Esse vídeo aqui eu acho que não vai demorar muito, né? Vai ser uma coisa mais rápida. Então vamos lá, né? Esse vídeo é sobre o protocolo, eu vou passar aqui o protocolo exato, sem mais, sem menos, na primeira fase desse meu off-season, né? Esse off-season, a princípio, eu dividi ele em duas partes. Eu antes, né, de estar fazendo esse off-season, eu fiz um período fiz uma ponte, né? Mais ou menos um mês, mais ou menos, uma pontezinha, né? Que o pessoal chama de cruise, né? Hoje, popularmente hoje, o pessoal mais novo chama de cruise. Então eu fiz essa ponte, né? Reduzi muito, né? Acabei usando somente testosterona, uma dose de testosterona, uma dose pequena, bem pequena de nandrolona, né? Durante essa ponte, né? E porque eu também tinha que fazer os exames, né? Quando você vai fazer exames, você não pode estar tomando muita coisa, porque senão você pode ter muitas alterações, né? Então eu reduzi muito, né, o que eu estava fazendo, para poder estar fazendo os exames, né, para não ter muita alteração, pressão, essas coisas. E agora iniciei essa primeira fase desse off-season, que duraram 8 semanas. Aqui que eu vou estar fazendo agora, 8 semanas e umas 9 semanas, né, vamos dizer assim, né. Aí o que acontece? Eu saí da minha competição, a última competição foi o Campeonato Brasileiro da UABA, eu competi com 92 quilos, né, na categoria até 92 quilos. Então eu saí dessa competição, o peso subiu um pouquinho, nada demais, ali na faixa de uns quase 100 quilos assim. Então com esse off-season eu cheguei a 111 quilos, né, com a qualidade do físico. Aí eu não vou ficar falando muito, vocês vão ver no final desse vídeo aqui o saldo final dessa primeira fase, né, e me surpreendeu bastante. Eu achei que não fosse responder tão legal assim, né, e essa é a primeira vez que eu estou tendo tempo de fazer um off-season mais longo, né? Porque eu sempre, eu já tenho, como eu já falei, já tenho 5 temporadas como competidor, né? Então eu praticamente, por causa daquele formato de classificações, você vai para o Paulista, depois você vai para o Brasileiro, você vai para o Sul-Americano, você vai para o Mundial. Então são escadas, né? São degraus que você vai ali, né? E quando você vai ver, você acabou ficando o ano inteiro em dieta. Aí o que acontece? Você fica um tempinho, 3, 4 meses no máximo, em off, né? Aí o que acontece? Outra temporada. E isso foi se arrastando durante os anos. Então, dessa primeira vez eu encerrei a minha temporada de 2018 bem mais cedo, né? Também, não só por conta também de necessidade física, né? Você começa a se sentir um pouco meio cansado assim, o corpo já não responde tão bem, tanto principalmente na questão de definição. Você começa a ter dificuldade para secar, você começa a ter uma retenção de líquido, né? No meu caso foi assim, né? Então eu preciso de um off um pouco mais longo, para que eu possa, ano que vem, estar fazendo novamente aí um pré-contest legal, aí o corpo responder melhor como respondia nos primeiros anos que eu comecei a competir. Os 3 primeiros anos tive uma resposta fantástica, né? Aí nos 2 últimos anos eu achei que ficou muito longe daquilo, né, em questão de definição, mas acabei ainda conseguindo uns resultados legais ainda, até o ano passado. Então, e também por conta de uma hérnia, eu tenho uma hérnia umbilical, e não é muito grande, mas esteticamente falando, eu acho horrível. Eu acho horrível quando eu vejo eu falo por mim, né? Eu acho horrível. Você olha, está aquecendo, fazendo flexão, você vê aquela hérnia pulando, apesar que em dieta ela diminui bastante, mas mesmo assim é desagradável, né? Então, como o nível está muito alto dos campeonatos, o que acontece? Você já sobe no palco já perdendo ponto, né? Por causa disso daí. E o nível alto do jeito que está, às vezes uma fração ali, uma coisa ali, um critério os últimos critérios, né, de arbitragem para despontuar, você já vai estar perdendo ponto ali. Então eu resolvi fazer esse trabalho,
Minha cirurgia já está marcada para 4 de fevereiro, né? Então vou ver até se eu consigo ligar para ver se eu consigo antecipar isso daí, mas a princípio aí planejei esse off justamente por conta dessa cirurgia, né? Então eu dividi ele em uma primeira fase, agora eu vou estar terminando mais essa semana, fazendo mais uma ponte. Eu vou estar passando aqui para vocês tudo que vai ser feito nesse período dessa ponte, e depois a segunda fase do off, que é uma fase que eu vou pegar mais, vamos dizer assim, vou pegar um pouquinho mais forte aí nos ergogênicos, né? Esse ciclo de off que eu fiz agora, que eu vou estar passando aqui, foi um ciclo bem tranquilo, assim, né? Não foi assim, eu escolhi substâncias assim que não inflamam, né? Coisas bem toleráveis, né? Em doses bem baixas, né? E esse assim, eu cheguei a 111 quilos, eu fiz o que vocês vão ver no final desse vídeo, mas eu quero deixar bem claro, não é com esse ciclo que eu cheguei a 111 quilos, eu já tomei muita coisa, né? Isso aqui é um trabalho de uma vida inteira, né? Assim, você não vai ficar achando que o pessoal que... Eu estou falando isso, tem muita gente aqui no canal que sabe, que já está esperta nisso, mas tem muita gente que não sabe. O pessoal acha que assim, vai fazer isso que eu fiz aqui e vai chegar às vezes num resultado próximo ou igual, né? Pode chegar até num resultado melhor, quem sabe, né? Mas não é normal, né? E primeiro, como eu falei para vocês, né? O esteroide ele pode fazer muita coisa boa pela pessoa, desde que você faça tudo certo, principalmente em termos de treinamento, que o pessoal não está falando muito disso, estou vendo o pessoal falando muito de dieta, muito de ergogênico e falando pouco de treinamento. O treinamento pesado, aquele treinamento bem periodizado, aquele treinamento bem feito, que você realmente se esforça, o esteroide ele vai tirar a ferramenta para você ter força, ter recuperação e ter articulação para você ir para um outro nível de treinamento. Eu vejo que acontece muito, o pessoal enche a cara, joga muita coisa para dentro, e o que acontece? O cara vai treinar igual, como eu costumo falar. O cara hoje, você chega na academia do cara, o cara tá lá, fazendo elevaçãozinha frontal aqui, migué aqui, fazendo 10 quilos de cada lado. Aí começa a tomar um monte de coisa. Alguns até dão uma melhorada ali na dieta. Aí você vai ver daqui a pouco, daqui 6 meses, você chega na academia, daqui a 1 ano você vai ver o cara lá, fazendo elevação frontal com 10 de cada lado. Não que peso seja tudo, né? Mas você vê que o nível de treinamento do cara é baixo, o nível de treinamento do cara é estagnado, ele não sai. E quando o seu nível de treinamento sobe, e você tiver com uma alimentação legal, automaticamente o seu físico vai responder a isso e você vai atingir um outro patamar de desenvolvimento físico, né? E muita gente hoje, grande parte aí dos frequentadores de academia aí estão indo para brincar na academia, estão indo para ficar falando no celular, para ficar usando o WhatsApp. E o que acontece? Está refletindo nos físicos. Eu estou vendo que hoje, com esse montão de recursos que nós temos por aí, eu estou dizendo nível academia comum, esse montão de recursos que nós temos hoje à disposição, né, que nós não tínhamos há 15, 20, sei lá, pessoal mais velho que eu ainda, muitos anos atrás, 15, 20 anos atrás, você vê que os caras ficavam bons com muito menos coisa, mas você vê o treinamento dos caras, era um outro tipo de treinamento. Então, o que acontece? O pessoal está negligenciando muito essa parte de treinamento, e você tem que... Eita! Quer fugir, rapaz? Então, o pessoal está negligenciando muito essa parte de treinamento. Aí o que acontece? E o físico, por mais que o cara vá, invista, coloque dinheiro, os físicos estão ficando para trás, entendeu? Os físicos estão ficando para trás. Aí o que acontece? Então, pessoal, continuando aqui o vídeo, eu costumo dizer que a maioria dos usuários de esteroides, assim, se você pegar no geral, assim, todas as pessoas que já fizeram algum tipo de utilização, seja uma vez, 2, 3, a maioria das pessoas não parecem que fizeram a utilização. Alguns, eu vou até um pouco mais além, algumas pessoas usam, às vezes você vê aquele garotinho ali na academia magrinho, às vezes o cara já tem 1, 2, 3 ciclos nas costas, entendeu? E o que acontece? E às vezes não parece nem que o cara está treinando musculação. E é isso que acontece. Na maioria dos casos, eu falo isso sem medo de errar. O que acontece? Não é todo mundo, por quê? Porque o cara é ruim, porque o cara é isso. Não. Porque eu vou estar explicando isso, porque ainda às vezes não é o momento certo ainda, ele ainda não explorou, ele não sabe ainda
dominar uma contração, não sabe, não domina um exercício básico, não domina um treinamento, uma coisa, você está entendendo? Então, e às vezes ele, ou seja, assim, o pessoal, no popular o pessoal diz, o cara não sabe treinar, né? Mas é uma questão de mente, contração, ordem, periodização, organização de treino. Isso aí é um pouco mais complicado, isso aí demora alguns anos, algumas pessoas aprendem isso mais rápido, outras mais devagar. E a questão da alimentação também. Às vezes tem pessoas que respondem bem até com uma alimentação mais ou menos assim. A maioria das pessoas eu vou dizer que tem uma genética mediana, né? Ao mesmo tempo que é difícil você ver alguém com uma genética muito boa, às vezes é muito difícil também você ver uma pessoa com genética muito ruim, talvez na mesma proporção. A maioria de nós, assim, inclusive eu acredito que eu tenho uma genética muito mediana. E o que acontece? O diferencial disso é o esforço. O esforço, aquilo ali, a persistência, a insistência, a constância, você testar coisas novas, treinos novos, essas coisas, e você aprender essa conexão, aprender a conectar, fazer uma contração de qualidade, isso em relação a treino. A alimentação é a mesma coisa, não adianta você pegar, fazer uma dieta, você começa lá a primeira semana, segunda semana, aí depois na terceira mais ou menos, aí na quarta largou, depois volta de novo, então isso daí também não vai funcionar legal, entendeu? Isso você vai estar pecando na constância na parte da dieta. Agora, se com alguns anos se você é que é difícil falar nisso, né? Pra você, espera chegar um momento, às vezes o cara vai e faz, não adianta, antes da hora. Mas, se for para fazer que vocês façam algo bem feito. Então, nesse protocolo aqui, eu resolvi fazer uma coisa bem tranquila, uma coisa bem tolerável, assim, que eu não ficasse dolorido, tudo, porque eu cheguei à conclusão seguinte, porque o descanso também tem uma parte muito importante. Algumas substâncias, elas mexem muito com o sistema nervoso central e também mexem muito com essa questão da insônia, né? Então, se você não dorme bem, você cria um efeito cascata ali de coisas negativas, né? Você não dorme bem, aí você já não vai ter o mesmo rendimento no treino, aí você vai começar a ter um sono desregulado, você começa a pular a refeição, aí isso vai ter um efeito e às vezes você não tem um resultado satisfatório. Então, gravem bem essa frase. O esteroide, para a maioria das pessoas, ele a maioria das pessoas que fizeram uso, porque muitas pessoas estão usando e você nem sabe, porque elas não vão falar, porque muitos têm vergonha, porque às vezes não tiveram um resultado legal, outros não querem ficar falando disso, mas tem muita gente que usa que o esteroide é frustração, entendeu? Se você faz tudo, o meu primeiro ciclo foi uma grande frustração. Eu estava falando isso para vocês, eu tenho 10 anos, vou fazer 17 anos de treino em breve aí, nos próximos, mais pra frente um pouquinho. Eu tenho 10 anos como usuário de esteroides, né? Eu comecei a usar, eu tinha 24 anos, agora eu tenho 34. Eu treinei 6 anos e alguns meses, quase 6 anos e meio natural, né? Cheguei num resultado legal, né, para o natural da época. Aí, há 6 anos eu faço um uso mais constante, bem mais constante, assim, nesses últimos 6 anos eu fiquei totalmente off, durante 30 dias, foi muito, né? Nesses últimos 6 anos eu fiquei 30 dias sem usar nada, foi muito, né? O que acontece? Então é isso que eu vou estar passando para vocês, né? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando dessa ponte e depois, mais para frente, eu vou estar falando do próximo planejamento. Estou definindo ainda o que eu vou fazer. Então vamos lá, né? A questão de estimulantes. Como eu falei para vocês, a parte do descanso, né, que eu acho que é uma parte muito fundamental. Quando você faz uso de alguma substância estimulante, eu, no caso, eu sou um pouco sensível, né, porque eu fico muito tempo, eu evito estar usando esses tipos de estimulante em períodos de off-season. Eu deixo para poder usar essas cartas quando eu realmente estiver precisando, porque eles são úteis, né, na hora de você ter uma queima de gordura. E como a queima de gordura agora não é um fator primordial, né, é uma coisa secundária, porque é muito importante que você mantenha uma certa qualidade no off-season. A off-season não significa você sair comendo um monte de coisa, isso aí é alimentação sem padrão. Off-season não, você tem um padrão, né, mesmo que seja um padrão um pouco mais flexível do que uma dieta pré-competição, você tem um padrão. Então, você vai tentando ali, olhando ali, vendo se você mantém linhas, né, uma linha de ombro, alguma coisa, linhas abdominais, uma linha de razoavelmente peitoral, alguma coisa
quadríceps, né? Não precisa ser uma coisa assim muito grande, mas alguma linha de abdômen. Se você perder todas as linhas do abdominal, já vou dizer que vai ficar. O resto provavelmente costas, as outras partes já vão estar com um BF assim um pouco acima do normal, se você quer ter um físico legal. E depois quando você for fazer um trabalho de definição vai te atrapalhar um pouco. Aqui o que acontece? A parte dos estimulantes, como eu prezo muito essa parte do sono, né? Que é muito interessante, que você com sono bom, você treina bem, você vai para outro patamar de treinamento. Então, o que acontece? Eu usei apenas um copinho de café, aquele copo de 200 ml, assim, aqueles copinhos. Eu comecei usando um inteiro, depois eu reduzi para meio copo, né? Para poder estar... Só para dar aquele ânimozinho para treinar, e pretendo até tirar tudo mais para frente, né? Aí você vai te reduzindo aos poucos, somente isso, né? Que eu considero alguma substância estimulante. Já usei muito também estimulante, mas pra gente posso fazer um vídeo falando mais sobre isso, uma sériezinha falando mais sobre isso. Mas não gosto, me dá ansiedade, me atrapalha, me dá insônia. Então a insônia para um bodybuilder é terrível, né? Isso não é legal. E o que acontece? Então, a parte estimulante foi isso. Agora vamos lá, né? Parte dos esteroides. Foram utilizados, né, apenas 3 tipos de esteroides, né? Vamos falar primeiro sobre o que não é esteroide, né? Que se for um inibidor de aromatase. Os inibidores, né, uma coisa muito pessoal, muito relativa, né? No meu caso eu tenho dificuldade, isso é coisa boa, né? Eu não aromatizo com facilidade. Então eu não preciso ter muita atenção com essa parte dos inibidores. Então eu fiz uso de anastrozol, assim, um dia sim, 2 não, um dia sim, 3 não. Eu ainda estou buscando ali, vendo ali até quando, né? Estou pensando até em retirar totalmente, né? Esses inibidores, esse inibidor no caso, né? Mas no off-season o anastrozol cai legal, já vai dar conta do recado, custo-benefício é legal. Agora vamos para os esteroides finalmente. Então eu fiz o uso de testosterona, no caso foi uma testosterona de 4 ésteres, né? Que é uma substância similar à Durateston, né? Mesma formulação da Durateston, que é a mesma do Sustanon que nós temos nos Estados Unidos. Essas testosteronas 4 ésteres, né? O porquê das testosterona de 4 ésteres? Como eram 3 aplicações, então ficou praticamente dia sim, dia não, segunda, quarta e sexta. Quando você faz, nesse tipo de testosterona, quando você faz aplicações constantes, você tem um nível plasmático mais estável, né? Se fosse, por exemplo, uma dose menor, talvez eu não usasse ésteres, esses 4 ésteres. Por quê? A ideia do Sustanon, Durateston, a ideia é que você faça a utilização são 2 ésteres de ação rápida e meia-vida curta e 2 ésteres de ação longa, né? O que acontece? A ideia dele é que você faça a aplicação, ele comece a agir na hora para resolver já o problema, no caso, né, se fosse uma disfunção, alguma coisa, para que ele já comece com uma ação rápida e que ele tenha uma ação rápida e prolongada. Aí o que acontece? Se você vai fazer um trabalho se você vai usar se fizer aplicações mais constantes, então, como esse tipo, você consegue manter as concentrações mais estáveis. Agora, mas só por esse motivo, assim, porque também é uma substância legal, não inflamável, também isso é muito importante. E essa foi a testosterona que foi usada. Então, 250 mg 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, que dava o total de 650 mg por semana de testosterona. E fiz o uso também de boldenona. Boldenona é uma incógnita, né? Eu nunca fiz já usei, fiz um trabalho já uns anos atrás com boldenona, mas dessa vez eu preferi fazer uma coisa bem leve, né? Um efeito anticatabólico bem leve, assim, que ela tem um bom efeito anticatabólico. A boldenona, algumas pessoas têm um resultado fantástico, algumas pessoas não abrem mão, né? Seja no off-season, seja no pré-contest. É versátil, você pode estar usando as duas. Eu não tenho problema de aumento do apetite, essas coisas, né? E eu fiz a utilização de uma dose relativamente baixa, usei apenas 400 mg, como ela era de 200 mg por ml, então foram 2 ml na semana, uma na segunda, uma na sexta, que dá o total de 400 mg, né? Eu dividi em 3 aplicações, eu fazia meia ml na segunda, 1 ml na quarta e meia ml na sexta, que dava um total de 2 ml por semana, né? E fiz a utilização de
150 miligramas de nandrolona, que daria, como a concentração era de 300 miligramas, usava uma vez por semana meio ml. Por que a nandrolona? Porque a nandrolona ela é muito bem-vinda, né, no período de off-season, porque é um período que você pretende estar recuperando o seu corpo, treinando um pouco mais pesado, e ela é excelente para as articulações. Se você tem algum problema articular, ela pode estar atuando aí, corrigindo aí algum desconforto, alguma coisa, se não for nada muito grave, né? E ela sempre gostei muito de nandrolona, sempre deu um resultado legal, mas fiz a utilização de meio ml por semana, uma dose bem baixinha, né? E simplesmente para esses fins, né? Depois mais pra frente pretendo estar fazendo uma utilização um pouco mais forte um pouco maior, né, desse tipo desse esteroide, né? E também utilizei, na verdade foram quatro substâncias, né? Porque a nandrolona é tão pouco que praticamente nem conta, mas na verdade foram quatro, né? E a oxandrolona. Oxandrolona é um dos esteroides que eu tinha muito preconceito no começo, né? Quando falava de oxandrolona, eu costumava dizer, isso aí é coisa de mulher, né? Coisa de mulherzinha, né? Mas na verdade, quando você aprende a utilizar a oxandrolona, ela é um esteroide fantástico, né? Você vê que não é um esteroide barato, o custo dela é um pouco mais alto, né, do que de alguns outros esteroides. Mas o que acontece? A oxandrolona, além de ser oral, ser muito confortável, ela não é agressiva ao fígado, né? Não é tão agressiva ao fígado, né? Mas é sempre bom você tomar cuidado com orais, né? Mas a oxandrolona dos males, o menor, né? Muito tranquilo, eu sempre nunca tive problemas hepáticos, nem problemas de pressão, um esteroide muito bem tolerado pelo corpo, né? E ele te dá uma ferramenta muito importante, ele te dá um aumento de força muito grande, né? Ele te dá uma densidade muscular muito bonita, muito legal, muito aquele aspecto bem empedrado, e se você tiver com um percentual de gordura mais baixo, é claro, né? Isso aqui não vale para uma pessoa que está com um percentual de gordura alto. Ele te dá aquele aspecto empedrado, e o que acontece? Ele te leva a um outro patamar de treinamento se você aproveitar. O esteroide ele vai te dar ali todas as ferramentas para que você treine mais pesado, para que você eleve o seu nível de treinamento, entendeu? Não adianta você encher de, como eu falei anteriormente, você se enche de coisa e você fica treinando aquele treininho migué, né? Você vai para outro patamar, você vai ter a ferramenta na sua mão, com uma boa alimentação e um bom aporte desse, isso vai te dar a ferramenta para que você, e na academia vai ser com você para que você treine, para que você eleve o seu nível de treinamento, você consiga alcançar um novo nível. Então ela vai te dar bastante força, vai te dar uma densidade muito legal, você tem que aproveitar isso daí. Então no caso eu fiz a utilização de 60 miligramas por dia. Eram 40 miligramas pré-treino, né, parte da manhã, e no final da tarde mais 20 miligramas. Esse foi o protocolo, né? E é isso aí, pessoal. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, vocês verem. Mas não se enganem, não foi só com isso que eu cheguei a essa composição que vocês vão ver, a esse peso, a esse físico, né? Eu já fiz a utilização em preparações anteriores, eu já cheguei a usar até essa quantidade, dá umas 5 e pouco ml, 5 por semana. Eu cheguei a usar isso de outras coisas combinadas em um dia, entendeu? Então, isso aqui, já exagerei? Já acho que já passei do ponto muitas vezes, mas foi um aprendizado, foi o que eu acreditava, assim, tive bons resultados também, mas acho que já poderia também ter ficado bom com menos coisas. Quanto menos você utilizar e você tiver 100% em tudo, menos vai ser necessidade de você ficar aumentando muito as coisas, né? Mas cada um, né? Cada um tem sua vertente. Tem gente que vai achar que isso é muito pouco, não sei o quê, mas essa é a verdade que eu estou passando para vocês. E foi um trabalho muito agradável de ser feito, né? Aí nos próximos eu vou estar passando aí para vocês tudo direitinho que eu vou estar fazendo. E é isso aí. Qualquer sugestão de temas, qualquer coisa, vocês podem estar passando aí para mim. E aí, agora, segue um pouco aí com vocês aí o resultado final desse off-season, dessa primeira fase. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Valeu. E aí, pessoal. Um ponto importantíssimo, né, que eu já ia deixar passando batido aqui, é que a oxandrolona também ela faz um controle muito eficiente da lipólise, né? Você consegue, o que seria isso, né? Ela te mantém, ela tem um bom potencial
para queima de gordura, né? Você consegue manter boas linhas, né? No caso do off-season seria interessante por quê? Porque você está consumindo mais calorias, né? Você está aumentando a ingestão de carboidratos, a ingestão de, às vezes, de gorduras, alguma coisa. Então, no caso, é interessante por essa característica, né? Ela ajuda você a se manter com o percentual de gordura mais controlado, né? Então é isso aí, pessoal. Isso é muito importante, caso esquecendo. É isso aí. É isso aí, finalizando esse vídeo. Muito obrigado aí para vocês que ficaram assistindo até o final. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas, algumas coisas do interesse de vocês aí que servir para um todo aí, é só deixar aqui nos comentários aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!